Fala, pessoal! Estamos de volta aqui para a sexta aula do nosso curso sobre estrutura comercial para empresas juniores. Essa aula vai ser muito legal. Já comentei com vocês que eu não estaria sozinho e não estou sozinho para começar essa aula. Ela tem um formato bem diferente do que a gente tem visto ultimamente, né? Mais um formato de bate-papo. Então, acho que vocês vão aproveitar bastante. E para começar esse bate-papo sobre estruturas comerciais na prática, realmente, passo a bola para o Felipe poder fazer a sua introdução. Boa. Valeu, João. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Quando tu me chamou para a gente conversar, enfim, contou um pouco sobre o projeto. Fiquei muito feliz em ver que a gente tem como ajudar EJs de maneira mais escalável, assim, né? Então, parabéns pelo projeto, primeiramente, né? E, cara, vamos lá, né? Meu nome é Felipe, então, como o João comentou, eu faço administração na URGS, sou ex-membro da PS Júnior. Entrei lá em 2018/1, fiquei até 2019/2. Hoje eu empreendo com 3 amigos meus aí que, enfim, a gente se conheceu na PS e estruturamos junto esse processo comercial. Também sou head de vendas de uma empresa de análise espacial de negócios, tá? Onde eu também estruturei o processo comercial lá, enfim, nos mesmos moldes que o João vem conversando nessas últimas 5 aulas aí com vocês. Então, cara, vamos lá, né? Do início. Na PS, eu executei vários projetos de consultoria com focos em estruturação financeira, estratégia de marketing, viabilidade mercadológica. E no final da minha caminhada, a gente colocou em prática um projeto interno, um projeto de estruturação comercial, que é basicamente esse processo todo que o João vem comentando aí nessas aulas, para buscar, né, conseguir prever a receita da empresa, além de fazer com que ela fosse dependente de uma sequência de ações bem estruturadas e não de uma pessoa ou do acaso, né, que fazia com que a gente sobrevivesse, como o João trouxe lá na primeira aula do curso, à base de resultados muitas vezes insuficientes e imprevisíveis, né? E aí, então, falando sobre esse projeto que a gente executou lá na PS, né? O projeto foi feito por mim e mais 3 colegas, como eu tinha comentado antes, e acabou durando aí uns 3, 4 meses, muito porque a gente não tinha a base de como fazer e a gente teve que buscar do zero, assim, todas as informações que a gente precisava e adaptar a nossa estrutura, que passou a ser horizontal, ou seja, a empresa passou a ter os papéis executados, os papéis dos diretores, né, executados e divididos entre os membros da empresa, o que dificultou bastante a alocação de responsáveis aí frente ao que a gente tinha de base na literatura, né? Enfim, vou falar um pouco também da literatura depois que a gente utilizou, mas entre esse e outros pequenos problemas assim que a gente teve, o processo ficou bem estruturado e seguiu depois que eu saí da EJ, sendo adaptado constantemente e possibilitou que a PS no ano seguinte batesse a meta de faturamento antes do final do ano, que na época era de R$400 mil, se eu não me engano, né, João? E a gente teve também o primeiro trimestre, o melhor primeiro trimestre da história da PS, assim. Então, foi um sucesso a estruturação. Enfim, cara, acho que é uma pequena introdução aí, assim, do que a gente fez, uma introdução minha aí em relação ao que eu venho fazendo hoje. E vamos lá, vamos trocar um papo aí. Beleza, então vocês já devem ter notado, né, essa altura, por que eu trouxe o Felipe aqui para conversar um pouco com a gente, né? Poderia não ter trazido ninguém, mas quis trazer um especialista aí para trazer realmente na prática. Então a gente tem umas perguntinhas aí, Felipe, a gente vai trazendo esse bate-papo, para que a gente traga tudo aquilo que a gente estudou para a prática, realmente utilizando esse case, né, que foi a PS Júnior e toda essa reestruturação que vocês fizeram ainda em 2019. Então, já começando a primeira pergunta, o que levou vocês, na época, a pensarem, putz, a gente precisa reestruturar o comercial da EJ, assim não está dando? Cara, então, foram vários fatores, assim, né? Primeiro, que a gente não tinha um processo, né? A gente chegou a parar várias vezes a empresa para colocar todos os membros em uma sala para fazer ligação para empresas que nem potenciais clientes seriam, dado o perfil de empresas que a gente costumava atender, assim.
a gente chegou a marcar, se eu não me engano, eu acho que tu estava junto nessa, né, João? 40 reuniões em uma semana, a gente comemorou a full esse resultado, assim, e no fim a gente não gerou nenhuma venda com essas 40 reuniões que a gente marcou. Enfim, entre esses outros fatores também, né, os nossos últimos diretores de marketing comercial saíram da empresa de maneira muito repentina, assim, a gente também não estava atingindo as metas que a gente havia estipulado. Estou olhando aqui a minha colinha das várias, dos vários fatores aí. Enfim, a gente já tinha conversado um pouquinho antes, né, João? Além disso, né, como tinha comentado, a gente não tinha atingido as metas que a gente havia estipulado, a gente tinha dificuldades em marcar reuniões, a gente perdia informação importante, muita informação, que possibilitava a melhora contínua da venda, e a gente perdia, além de informação, a gente perdia muito dinheiro também, cara, porque o que acontecia? Todas as nossas reuniões, e eram 2 por cliente, pelo menos, né? A primeira apresentação institucional e a segunda apresentação de proposta. Todas essas reuniões, elas eram presenciais, né? Na maioria das vezes, a gente se deslocava até o escritório do lead, de aplicativo, enfim, o que levava muito o nosso custo de aquisição de cliente, assim. Então, isso foi uma coisa que a gente resolveu tirar também. E agora é o que está rodando no momento de pandemia, que a gente não consegue ir nem para lá nem para cá, né? Que mais, assim, outros fatores? A gente dependia de poucas pessoas também para fazer a venda e não de poucos papéis. E é aí que morava o problema, porque a empresa, para a empresa, não é saudável que caso o membro que mais vende, quando ele sai, a empresa pare de vender, né? Então, era isso que a gente... Era o que vinha acontecendo e era o que a gente queria evitar também, né? Então, fazendo com que as vendas da empresa só dependessem de disciplina e a gente conseguisse ajustar o processo enquanto ele estava rodando. Então, era basicamente isso que a gente vinha buscando com essa reestruturação. Cara, e é uma loucura também pensar que, né, eu até consigo trazer que trabalhando ali ao longo do ano de 2020, mentorando muitas das empresas juniores que a gente tem na rede, isso não é uma situação que era comum somente a PS naquele período. Eu ouso dizer aí que quase 70%, 80% da nossa rede sofria com os mesmos problemas. A galera faz, né, o que a gente chama de prospecta day, a gente vê bastante isso, e muitas vezes a gente não consegue o resultado que a gente quer por causa disso. E eu acho que ao longo do curso a gente conseguiu ver um pouco do porquê que muitas vezes a gente não consegue chegar nesse resultado que parece, né, que, 40 reuniões a gente vai conseguir fechar várias vendas e a gente não acaba fechando nenhuma. Eu lembro que a gente ficou muito triste, né, Felipe? Quando a gente acabou descobrindo que das 40, nenhuma tinha fechado. Então, acho que isso foi realmente uma gota d'água para a gente começar com esse processo. E aí, já te engatando a próxima pergunta, né? Como é que vocês conseguiram buscar a informação necessária para continuar com essa estruturação comercial? Cara, então, esse livro aqui, Receita Previsível, foi o divisor de águas para a gente, com certeza, assim. Aqui a gente conseguiu descobrir conceitos e ferramentas que tu já trouxe aí nas outras aulas, aqui no curso, que até então ou a gente não tinha, né? Ou a gente não conhecia, ou a gente achava que tinha. Como no caso do CRM, né, que era dentro do Pod, uma ferramenta de gerenciamento de projetos, assim, que supria algumas necessidades, mas não possibilitava análises assim, mais profundas para melhora contínua do processo comercial em si, né? Então, esse é um exemplo, né, do que a gente acabou descobrindo que estava errado, né? Mas, enfim, voltando à pergunta aí, João, o livro foi o que abriu várias frentes de procura de informação, né? A partir dele, assim, é que a gente foi descobrindo blogs de ferramentas que podem ser usadas para o processo, como Hamper, Mosquitch, Nectar, Salesforce. Acho que tu traz aí em alguns outros vídeos aí sobre esses blogs e tal. Eles entregam ótimos conteúdos e tiram muitas dúvidas assim da execução do processo como um todo, além desses blogs, né? Os cursos da Riva Academy também, enfim, mudou de nome, era Outbound Marketing, agora é Riva Academy.
a gente tornou obrigatório para quem fosse entrar no time comercial, isso foi muito legal. Enfim, era obrigatório assistir às aulas para que a gente pudesse ter discussões bem embasadas, que as pessoas que estivessem dentro do círculo do comercial, que era como a gente se organizava ali, contribuíssem para a melhora contínua desse processo, né? Então, cara, acho que, em resumo, assim, a gente foi procurando onde dava e tentando adaptar a nossa realidade. Eu acho que isso é o mais importante, assim, para a gente reforçar, né? Não adianta sair correndo atrás de ferramentas caras, robustas, e a empresa não comportar isso, né? O importante é entender a essência do processo, adaptar, por exemplo, né? A gente tinha a ideia de contratar a Reeve, que era uma ferramenta de pré-venda, enfim, a gente sonhava com ela, assim, acho que tu vai até lembrar, a gente vai contratar o CRM primeiro, depois a gente vai contratar a Reeve e tal, e a gente tinha caixa para isso, só que a gente não pôde fechar com eles, porque eles não aceitavam a EJ como cliente por uma definição de perfil ideal de cliente da empresa, assim. Então, enfim, sobre perfil cliente ideal, acho que tu já trouxe aí também algumas coisas e, cara, vou bater aqui, né? É muito importante que seja entendido aí por todas as EJs para quem a gente vende, né? Quem que é o nosso perfil de cliente que a gente tem que ir atrás para não acontecer de ligar para 40 pessoas aí e não virar nenhum projeto. Mas, cara, então, a partir disso, assim, a gente teve que rodar a cadência de e-mails ali, enfim, acho que tu comentou aí também, né, enfim, aquela sequência de e-mails, ligação e tal. A gente não ia conseguir mais rodar no Reeve, porque eles não iam vender para a gente de jeito nenhum, a gente implorou um monte, mas não tinha o que fazer. A gente, então, conseguiu suprir essa necessidade dentro do CRM que a gente contratou, enfim, supria, né, cara? Essa é a dor que a gente tem, que é, enfim, conseguir gravar as ligações, conseguir aperfeiçoar o processo, né? Enfim, ter o tempo de fechamento de negócio, enfim, todas essas métricas que são importantes para a venda ali dentro. Então, beleza, estava funcionando para a gente, vamos rodar desse jeito. Então, cara, suprir as necessidades, e aí a lição que fica né, tenha em mente sempre que é necessário adaptar a realidade de vocês. E é isso. Boa. Eu lembro muito dessa época que a gente ficou super entusiasmado que a gente conseguia escutar a nossa cold call para conseguir aperfeiçoar, né? A gente até ficava com medo. Poxa, imagina, o Felipe vai escutar que eu falei algo errado aqui e vai vir com um xingamento. Mas a gente usava muito CNV, é claro. E claro, e é muito legal ver que tudo isso foi se adaptando ao longo do tempo, né? Eu lembro que até depois que o Felipe saiu, cada vez mais a gente utilizava ali dentro da PS o CRM que a gente tem até hoje, né? Utiliza até hoje. E até, Felipe, te comentando, junto ano passado, com a minha mentoria junto a algumas EJs, a gente estruturou todo esse processo comercial dentro do Pipefy, que é uma ferramenta que hoje ela é disponível, existem acessos gratuitos, óbvio, né? Para EJs um pouco maiores, vai ficar um pouco ruim ter poucos acessos à plataforma, mas é possível também, de uma maneira de graça hoje, conseguir isso por outras ferramentas, né? A gente está aqui fazendo um merchan gratuito, mas o curso também fala um pouco sobre isso e é tudo para ajudar vocês, né? Boa. Mas cara, então, acho que, paga nós, né? Resumindo, né? Resumindo, assim, acho que sempre tentar adaptar, né? Cara, dá para fazer, sei lá, com um board no Trello, dá para fazer com automação do Gmail, cara, o fato de algum jeito dá para fazer. Boa. E, cara, entendendo que agora a gente tem informação, né? Lemos Receita Previsível, nós citamos esse livro muito dentro desse curso. Também, né? Mais um paga nós aí pro autor. E eu queria entender, né? Como é que vocês estruturaram daí o passo a passo para começar essa estruturação comercial realmente de fato na EJ? Tá, beleza. Cara, assim, basicamente a gente buscou as informações necessárias, assim, para saber de que maneira a gente deveria rodar esse processo, né? Enfim, a gente foi atrás do livro, foi atrás de alguns cursos ali que eu tinha comentado anteriormente. E aí a gente foi atrás de orçamento, cara. Enfim, é isso que a gente precisa, vamos atrás de orçamento. Quem é que faz isso? X, Y, Z empresas, vamos atrás.
e aí a gente via se encaixava no nosso orçamento enquanto empresa, e aí, beleza, vamos conversar lá, acho que financeira era a Luana no tempo lá, e Luana, dá esse aqui, não dá? Ah, esse aqui dá, tá, então vamos embora, pode assinar. Então, a gente precisava de uma ferramenta para gerar lista, uma ferramenta de pré-venda, um CRM de qualidade e pessoas engajadas para executar todo esse processo, né? E, cara, é basicamente isso, não tem muito passo a passo, assim, é mão na massa mesmo, para correr atrás das ferramentas e depois para correr atrás do lead, né? Para vender um projeto. Não tem muito passo a passo, não tem muito mistério, acho que funciona com qualquer EJ, com qualquer tipo de produto, serviço, enfim, saber adaptar e botar para rodar. É basicamente isso, assim. Boa. Eu lembro que muito a gente foi aprendendo na prática, né? Então, a gente estruturou o primeiro fluxo, primeira cadência, né? E aí, poxa, essa cadência não está convertendo. Muda aqui, muda lá. Isso a gente só vai conseguir saber realmente na prática, e é como eu já mencionei também muitas vezes, na prática que a gente seguiu, né, dentro da PS. Então, cara, muito bom. E até te pergunto qual foi a dificuldade que vocês encontraram, né? Porque certamente deve ter alguma dificuldade, né? O pessoal pensa, não, o curso está super bonito, está tudo lindo se encaixando, mas na prática, né? Que dificuldade vocês encontraram para seguir em frente? Cara, acho que na prática, assim, foram duas maiores dificuldades, assim, né? Primeiro, a mudança de mindset na empresa, assim, né? Todo mundo vendia naquela época, a gente fazia momentos de prospecção de novos clientes ali, o Prospecta D, não me lembrava o nome, me lembrou agora, que não necessariamente eles estavam no nosso perfil de cliente ideal, né? Então, a gente ligava para os caras, beleza, a gente pode conversar? Sim, pode, enfim, até isso, né? Até o nosso pitch era diferente para aqueles potenciais clientes que a gente estava conversando. Então, uns falavam, nós somos a consultoria aqui da URGS, outros, a gente está fazendo um projeto aqui na URGS, quer ouvir um pouco mais, então aí conseguia marcar, sabe? Enfim, então essa mudança de mindset, né? Enfim, eu ia trazer de novo aqui o exemplo, né, que a gente, enfim, colocou, acho que foi a empresa toda aquele dia, né? Enfim, eu vou ter que falar de novo porque foi muito marcante para a gente, assim, pelo menos para mim foi, né? A gente botou a empresa toda, acho que, sei lá, umas 30 pessoas, 35 pessoas dentro de uma sala, a gente estipulou uma meta, não sei de onde a gente tirou aquela meta, acho que era o que faltava para a gente conseguir X faturamento até o final do mês, assim, a gente estava, a gente precisa correr, precisa vender, porque senão a gente não vai bater a meta do semestre. E aí a gente fez essa façanha aí de marcar 40 reuniões e nenhuma vender. E, cara, a outra dificuldade, assim, em relação ao processo, é constância, né? É muito difícil, principalmente em empresa júnior, manter o time comercial engajado. Porque não existe um sistema de remuneração na EJ, né, cara? A gente tá ali pelo propósito, para aprender, por amor, sei lá por quê, assim. Enfim, a gente não tem como, sei lá, no final do mês, dadas 30 reuniões que tu marcou, eu vou te dar, sei lá, 30 propósitos, não tem como, sabe? Então, na empresa que eu trabalho hoje, é fácil tu conseguir fazer com que um STR ou um closer se engajem com uma remuneração variável, né, de acordo com a performance executada naquele mês. Então, enfim, a gente tem os nossos cálculos ali, marca X reuniões, ganha Y desse faturamento aí que a gente conseguir e tal, enfim, é mais complexo o cálculo de remuneração, assim. Mas aí, cara, trazendo como que a gente superou, né, essas dificuldades sobre a constância, né? Acho que existem formas de remuneração, entre aspas, né, vinculadas às metas estipuladas no início do mês, dentro da EJ, assim, que podem ser feitas com cursos, eventos pagos pela empresa, até ser reconhecido pelas pessoas que trabalham na empresa, pelo esforço, pelo trabalho que está sendo feito, são alternativas, assim. Mas acho que o que mais pega
é simplesmente o sentimento do vendedor poder vender projetos que os colegas possam, enfim, executar e aprender como ele aprendeu no período que ele está dentro da EJ, atingir o propósito da empresa, assim, e além, né, de aprender com os empreendedores que ele vai ligar, vai conversar, vai entender qual que é a realidade e tentar encaixar alguma solução para um determinado problema daquela pessoa, né? Acho que isso ensina muito também e aí é daquela pessoa estar disposta a aprender com esse processo todo, né? E, cara, sobre o outro ponto ali, né, que, enfim, eu trouxe, que é a mudança de mindset da empresa, como que a gente superou isso? Cara, treinamentos para a empresa, explicação do que a gente estava fazendo em reunião geral, para todo mundo, né, tá na mesma página, mostrando os motivos do que a gente estava fazendo e por que a gente estava fazendo aquilo, os impactos, né, que o processo bem executado poderia trazer, que no final das contas era previsibilidade de receita, né? Se eu ligasse para 100 caras, dentro do perfil de cliente ideal, 50 marcassem reuniões e 25 fechassem, eu tenho como prever como que eu vou performar no próximo mês, né? Ou enfim, para o ano inteiro, para o semestre e tal. Então, é basicamente isso, assim, né? Que a gente, enfim, viu de problema, né, nesse momento e como a gente superou essas dificuldades durante esse período aí de 3, 4 meses nessa parte inicial da estruturação e também depois durante o andamento desse processo que é, enfim, atualizado constantemente, né? Acho que pode comentar melhor aí que eu, depois que, enfim, eu saí logo depois do término desse projeto aí, mas acho que deu bons resultados aí, né? Cara, demais, assim, acho que esses 2 pontos que tu comentou, eles são muito importantes, até eu me colocando no lugar de quem não estava participando 100% desse projeto, a empresa inteira era muito curiosa. Então, o pessoal lá que fazia o projeto se reunia numa sala e eles saíam todos animados, o que está acontecendo? Cara, muito importante colocar todo mundo na mesma página, né? E aí, pô, utiliza em reuniões gerais, a gente está estruturando um processo dessa maneira, ele é baseado nisso, naquilo, isso vai ajudar muito a galera. E o outro ponto ali de motivação do time, cara, é uma coisa que a gente escuta até hoje, né? Talvez vocês no SJ de vocês estejam sentindo isso. E eu acho que vale muito relembrar desse propósito, que, cara, a gente pode ganhar propósitos em relação a fazer com que o propósito da empresa seja cumprido. Porque eu não sei vocês, mas eu me capacitei muito, muito mais quando eu conseguia executar projetos. Quando eu conseguia fazer o que a minha empresa é feita para fazer, consultoria em gestão. Quando eu conseguia ser um consultor em gestão, eu conseguia me tornar realmente um profissional e me capacitar e entregar impacto para o mercado. Então, lembrem, cada venda que vocês fazem, vocês estão capacitando a galera do lado de vocês, dando oportunidade de crescimento para as pessoas que estão do lado de vocês, que vocês gostam, e resolvendo problemas de pessoas que precisam que o problema delas seja resolvido. Então, cara, se vocês não se engajarem com isso, é hora de relembrar cadê o propósito de vocês, né? Pô, a gente está realmente aqui para causar um bem para a nossa comunidade, tanto de pessoas dentro da DJ quanto fora. Então, sempre importante tocar nesse ponto. E até uma das outras coisas que eu ia comentar, Felipe, é sobre realmente resultado, assim, do trabalho realizado da estruturação. Eu posso até começar comentando e depois tu vai acrescentando. Porque, como o Felipe comentou, eu fui quem herdou aí esse processo aí dos guris dentro da PS. E a gente conseguia ver 2 pontos que eu imagino que são principais. Assim, o primeiro é realmente a organização. A ninguém corria para um lado para o outro, falando, meu Deus, a gente tem que vender, a gente tinha até esquecido que a gente ia vender, estava fazendo outras coisas. Existiam pessoas que o papel delas na empresa era fazer isso. Então, todo dia, essas pessoas, puxa, eu sou um SDR, eu sou um closer. Cadê as minhas reuniões? A pessoa se direciona para que isso seja feito. Então, não existe correr do lado para o outro. Não existe, Felipe, por que tu não está fazendo? Cara, os SDRs são, né, essas 4, 5 pessoas, essas 3 pessoas. E a gente sabe que eles estão executando isso, a gente pode recorrer a eles quando algo está dando certo e a eles quando algo está dando errado. Então, existiam responsáveis, né? Não era meio que uma coisa toda a empresa. Antes, quando a gente entrou, era uma coisa assim, putz, não estamos vendendo. Aí tu olhava para o lado, outra pessoa olhava para o lado, e aí quem é o culpado? Ninguém, é todo mundo meio que culpado. Então, fica aquela coisa massa. E, cara, o cão de todo mundo, né? Cachorro que não tem dono morre de fome. Eu escutei muito essa frase, inclusive, de vocês. E é verdade, porque acabava que, pô, se eu não fiz, a fulaninha viu que eu não fiz, aí já não faço também. Isso acaba sendo muito ruim. Então, cara, os resultados, não só em relação ao faturamento,
é mais em relação a como que a gente consegue se organizar. Fora que as tarefas começaram a ser feitas, né? Então, tudo começou a realmente ser feito. E aí o carrinho começou a andar, né? E quando o carrinho começou a andar, ele não parou, que foi quando no trimestre seguinte, galera, a estruturação a gente atingiu, foram 98 mil, se eu não me engano, tá? Reais de faturamento num trimestre, foi o melhor primeiro trimestre que a gente teve na história, e é aquele primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro, tem JOTs que às vezes nem trabalham, leads que estão de férias, e a gente conseguiu aí rodando 100%, né? Acho que uma das palavras-chave, né? Sem spoilers aí sobre o final, mas uma das palavras-chave do curso é constância, pela palavra de ouro, né? Constância, todo dia. Isso, cara, realmente deu o guia para que a gente fizesse todo dia. Não sei se tu achou mesmo. Não, cara, eu concordo 100%, assim, e, enfim, acho que, em resumo, em relação ao processo lá da PS, né, tá sendo um processo muito positivo, acho que, pô, 98 mil reais de faturamento atingido no primeiro trimestre, isso nunca tinha sido feito antes, é muito legal de ver, assim, no final do mês, no final do semestre, no final do ano, esse resultado, assim, né? E, claro, né, cara, acho que, enfim, o processo ajudou, né? Mas não foi só ele que mudou tudo da água para o vinho, assim. Acho que ele possibilitou que a empresa pudesse amadurecer, né? E ver que a venda é um processo e não um dom de alguém. Acho que esse é o principal, assim, que a gente tem que sair daqui, né? Além da palavra aí, constância, né? A gente tem em mente que, cara, todo mundo pode e deve, acho, né? Aprender a vender algo, enfim, conseguir, enfim, se desafiar e, enfim, tentar realmente trocar uma ideia com aquele lead, com aquele empreendedor que está com alguma dor e ver se realmente aquela tua solução ela faz sentido, não faz, enfim, ir amadurecendo esse perfil de cliente ideal. Enfim, a gente vai começar lá na frente a ver padrões, né, de, cara, esse cara aqui, quando fala XYZ coisas, ou tá nessa determinada situação, ele é um potencial comprador, ele não é, e aí assim a gente vai direcionando. Então, é isso, assim. Boa. Demais. E aí, para que a gente possa chegar ali ao nosso fim dessa aula número 6, queria te perguntar se tem algum ensinamento para trazer para a galera, que a gente já está, né, galera, indo para a próxima aula, sendo a nossa última, então a gente já está finalizando o curso. Muito da intenção, galera, dessa aula, que tudo que a gente viu na teoria é aplicável na prática, foi aplicado na prática e vai ser aplicado na prática por vocês, com certeza, né? Então, não sei se tem algum ensinamento para a galera. Cara, ensinamento, assim, que fica é que a gente tem que sempre buscar aperfeiçoar tudo que a gente faz constantemente, assim, e se adaptar aos momentos que a gente vive. Naquele ano a gente tinha aquelas dores que eu comentei lá no início com vocês, e a gente foi atrás das resoluções delas. Se a gente não fosse, né, a gente ia sempre ser a mesma coisa, a empresa não queria conseguir de novo atingir os objetivos e tal. Então, enfim, é mão na massa, né? E o outro é para se jogar de cabeça mesmo, assim, aprender com as dificuldades que forem surgindo durante o caminho, discutir com outras pessoas, ouvir as opiniões, adaptar e seguir o baile, né, cara? Que vale bastante a pena mesmo. A gente aprende muito durante esse processo e ensina bastante também, assim, e deixa também um legado bem legal, assim, para as próximas levas que vão entrando na empresa, enfim, buscam se capacitar, buscam atingir o propósito da empresa. Cara, eu acho que esses dois são os principais dois ensinamentos aí dessa análise, dessa conversa toda aí que a gente fez hoje. Muito bem, espero que todo mundo tenha gostado muito do bate-papo. Queria muito agradecer o Felipe pela participação muito especial dentro do nosso curso. E a gente já está se encaminhando para o final do curso, então não percam a próxima aula, que a próxima aula vai ser a nossa finalização com chave de ouro.
Tranquilo? A gente vai retomar os principais conceitos e trazer realmente os encaminhamentos para que tudo isso seja posto na prática e todo mundo realmente consiga, né, trazer o alto impacto para a EJ e o alto impacto para a federação. Tranquilo? Que é, né, a tangibilização de entregar muito mais impacto. Show? Para todo o ambiente de vocês. Então a gente se vê na próxima aula, viu? Até mais.